Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje nós vamos tratar do tema planejamento tático e operacional, né? São dois tipos de planejamento. Planejamento tático é um, planejamento operacional é outro. Nós vamos tratar desses dois tipos de planejamento hoje. É bom retomar aqui que as decisões no nível estratégico têm implicações em outros níveis. Ou seja, nós já falamos sobre o planejamento estratégico, e no planejamento estratégico a gente envolve a empresa como um todo, envolve todas as áreas da empresa, e o planejamento estratégico ele é de longo prazo, né? E quem define o planejamento estratégico são as pessoas que exercem funções chaves, né, na direção da empresa. Pois bem, aqui nós temos um esqueminha que funciona bem, que nos dá bem essa dimensão de como funcionam as coisas. Planejamento estratégico, tomado pela direção, conforme nós já dissemos, né, envolve a empresa como um todo, envolve todas as áreas da empresa e normalmente é de longo prazo. Essas decisões do estratégico vão refletir no planejamento de cada departamento, que é justamente o planejamento tático. Cada departamento vai traçar suas metas, vai definir seus planos, e as metas e planos de cada departamento vão refletir nas atividades do cotidiano, que é o plano de trabalho e procedimentos que nós chamamos de planejamento operacional. Então, o planejamento operacional ele é definido para as atividades do cotidiano. Continuando, o planejamento tático, portanto, é aquele realizado pelos departamentos. Ele é de médio prazo e normalmente é projetado para um ano. Isso é o mais natural, é o mais normal que ocorre dentro das organizações. Dentro do planejamento tático, nós temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, no departamento de produção. Quantidade a ser produzida é definido no planejamento tático. Quantas unidades nós vamos produzir durante esse ano e dentro de cada ano, do ano, evidentemente, quanto se produz em cada mês, né? Normalmente, para se definir quantidade produzida, você necessita de algumas informações, como, por exemplo, uma projeção de vendas, né? Quantidade de máquinas que vão ser utilizadas, esse é mais um elemento que nós podemos usar no planejamento da produção do ano. Temos ainda um outro exemplo, planejamento de RH, como se dará a seleção, como se dará o treinamento das pessoas que serão selecionadas, serão contratadas dentro da organização durante esse período. Então vejam bem, o departamento define as metas e os meios, né, onde que se quer chegar e quais são os meios que vai se utilizar para chegar nessas metas durante aquele ano, ok? Isso é o planejamento tático. Para falar de planejamento tático, evidentemente nós precisamos falar também das políticas, né? Os departamentos vão usar as políticas da organização para definir as metas e os meios para atingir. Então, as políticas são planos que ajudam a manter as ações das pessoas alinhadas ao objetivo do departamento e, consequentemente, ao objetivo da organização. É evidente que todo departamento, no seu planejamento, ele deve considerar a política da organização, né? As metas, os meios da organização. Então, quando a gente soma todas as metas e meios do planejamento tático, dos planejamentos táticos, dos diversos departamentos, nós vamos chegar nas metas e nos meios definidos pela alta direção da empresa, que é justamente o planejamento estratégico. Exemplos de política. Política de benefícios concedidos aos funcionários, né? A empresa pode definir, por exemplo, que o funcionário deverá ter um determinado percentual de participação nos lucros. Esse faz parte da política de benefícios da empresa. Ela pode definir, por exemplo, que o funcionário deve ter algumas facilidades na aquisição, facilidades de desconto na aquisição dos produtos que aquela empresa fabrica, né? Isso faz parte da política de benefício. A empresa também define a política de preços, né? Por quanto vai vender aquele produto, quais são as condições de pagamento que ela vai determinar para os seus clientes, né? Quais são o máximo de desconto possível para se conceder a um cliente, né? Enfim, o prazo a ser concedido e tudo mais. Isso faz parte da política. Ainda dentro das políticas, né? Qual é o benefício que elas trazem, né? Qual é o objetivo de se definir bem as políticas? Primeiro, que elas ajudam a preservar a identidade da organização e a uniformidade do trabalho.
né? A empresa, ela define uma identidade através da sua política e faz com que todos os seus funcionários trabalhem da mesma forma. Então, para que cada um não se sinta perdido, né, que os funcionários não se sintam perdidos, e para que não ocorra de cada um fazer exatamente aquilo que quer, aquilo que lhe dá na cabeça, define-se uma política e dessa forma todos vão trabalhar dentro de um mesmo padrão. As políticas ainda estabelecem limites de autonomia. No caso, cada funcionário sabe exatamente até onde ele pode chegar, por exemplo, uma política de descontos, né? Quanto ele pode conceder de desconto ao cliente, quais são as condições de pagamento que ele pode, imagine, por exemplo, um vendedor fazendo isso, né? É a política que vai definir qual é a autonomia que ele tem para negociar com o cliente. Porém, as políticas não são imutáveis. Elas podem muito bem ser mudadas e depende da alta organização, alta direção da empresa, melhor dizendo, definir o que deve ser mudado nessas políticas caso perceba que não está funcionando muito bem. Chegamos, por fim, no planejamento operacional. Então, o planejamento operacional ele é de curto prazo e tem foco nas atividades diárias. Ou seja, as atividades que cada funcionário vai executar no seu dia a dia, né? Imagine, por exemplo, um operador de produção, né? Um operário que trabalha lá na máquina, que nós chamamos de chão de fábrica. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele vai fazer. E quando nós definimos muito bem o que exatamente cada funcionário tem que fazer, ele vai evitar de ficar perguntando, por exemplo, para o seu superior, para o seu chefe, para o seu encarregado, o como fazer, né, que hora que ele tem que fazer aquilo, enfim, tirando dúvidas. Ele sabe exatamente aquilo. E é interessante que isso esteja escrito, né, esteja muito bem definido e escrito num determinado local para que ele, caso tenha alguma dúvida, ele possa consultar. Dessa forma, a pessoa que toma conta de um determinado setor, um encarregado, um chefe, ele vai ter mais tempo para pensar em melhorias. Ou seja, ele vai se ocupar menos de esclarecer dúvidas dos seus subordinados e vai se ocupar mais tempo pensando em como melhorar a qualidade do produto, por exemplo, como diminuir o custo daquele produto, como melhorar as condições de trabalho daquele setor. Ou seja, eles se preocupam mais com as melhorias do que propriamente com a rotina. Porque a rotina estaria, nesse caso, estará sob controle. Cada pessoa sabe exatamente o que fazer. O planejamento operacional, ele traduz os planejamentos estratégico e tático. Ou seja, tudo que foi pensado em longo prazo, envolvendo a empresa como um todo, tudo que foi pensado por cada departamento, envolvendo as metas daquele departamento e os meios que aquele departamento vai se utilizar para atingir as suas metas, é traduzido no planejamento operacional. Ou seja, nas atividades do cotidiano, nas atividades do dia a dia. Então, portanto, o planejamento operacional é elaborado a partir de, primeiro, procedimentos e rotinas. Ele é elaborado também a partir de programas, a partir de orçamentos e a partir de regulamentos. Vamos ver agora cada um desses elementos, né? Procedimentos e rotinas. São a descrição detalhada das tarefas a serem desenvolvidas. São padronizados e formalizados. Significa, quando a gente diz formalizado, significa que deve ser escrito. Deve estar escrito em algum lugar, de fácil acesso, para que as pessoas tenham acesso a esse documento. De maneira que, qualquer dúvida que ela tenha, ela possa consultar esse documento, né, de como fazer, como executar aquela determinada tarefa. Então, veja bem, descrição detalhada, tarefas de cada uma das tarefas. É como, já dissemos aqui anteriormente, é como se descrever uma receita de bolo. Qual é o procedimento que se deve fazer? Isso para cada tarefa que se executa no dia a dia da empresa. Eles são escritos de forma simples. Por que de forma simples? Para que qualquer pessoa que leia consiga interpretar. Evita-se, portanto, de usar palavras difíceis, palavras que necessitem de um dicionário, por exemplo, para saber o significado. Qualquer pessoa deve ter acesso e qualquer pessoa deve entender aquilo que está escrito. Eles ajudam também a dirigir todas as atividades, né? Todas as atividades podem ser dirigidas através desse planejamento operacional. Evitam também o retrabalho, ou seja, se fazer um determinado trabalho e depois ter que refazer esse trabalho, né? Porque não ficou bem feito ou porque algum procedimento foi executado de forma errada.
eles dispensam verificações, né? Se cada um segue exatamente a receita do bolo, não há necessidade de se verificar se aquela tarefa foi bem feita, né? Basta que cada um faça exatamente da maneira como está escrita. Isso garante também um padrão de qualidade para os produtos, né? Imagine, por exemplo, um operário que trabalha no turno da manhã, imagine das 6 da manhã até as 2 da tarde, e um outro sujeito que trabalha das 2 da tarde às 10 da noite, os dois produzindo o mesmo tipo de produto, né? E o produto tanto de um turno quanto de outro sai exatamente igual. Por quê? Porque existe um padrão de procedimentos e porque os dois operários seguem exatamente à risca aquele padrão de procedimento. Então você garante também um padrão de qualidade daquilo que está sendo produzido. Dentro desse padrão de procedimentos, né, de padrão operacional de mão de obra, por assim dizer, nós temos aí um fluxograma. O fluxograma é um gráfico que representa a sequência de um procedimento, ou de uma rotina, no caso. Imagine, por exemplo, que nós podemos desenhar um fluxograma de todo um setor produtivo, né? Cada etapa de um processo de produção de uma determinada empresa, de uma determinada organização, cada uma das etapas descritas todas no fluxograma, né? Isso pode ser feito também com documentos, um fluxo que o documento percorre, né? Qual é o caminho que um documento percorre do momento que ele é emitido até o momento que ele cumpre o objetivo pelo qual foi emitido, né? Então, o fluxograma nós usamos aí alguns símbolos, né? Nós temos aqui o retângulo, que indica uma operação. Então, todas as operações que são realizadas dentro, por exemplo, de uma linha de produção, vão ser identificadas com um retângulo. O losango, que indica uma decisão, indica, no caso, uma escolha. Por exemplo, quando nós fazemos a inspeção de um determinado produto, nós fazemos sempre a seguinte pergunta: esse produto é de boa qualidade, está adequado àquilo que o cliente exige, sim ou não? Então, normalmente aqui no losango, sempre tem a saída para um lado como sim e outra saída como não, né? Você pode notar isso bem no livro, né? Se o produto está adequado àquilo que se propõe, né, ele segue um fluxo, né, para o lado sim. Nós podemos até demonstrar aqui na tela? Podemos? Vamos ver aqui. Então nós temos aqui um losango, aqui um fluxo dizendo sim, e aqui um fluxo não. Aqui nós teríamos a seguinte pergunta: o produto é de primeira qualidade? Uma pergunta. Se sim, segue esse fluxo. Se não, segue esse fluxo. Normalmente, quando é não, vou imaginar aqui uma outra operação. Por exemplo, vamos desenhar aqui um retângulo, né? E aqui podemos colocar descarte. Se sim, e se for descarte, a gente não use nem um retângulo, nós podemos usar aqui um oblongo que indica o final de um processo, né? Então, descarte, e sim, né, vai para o setor de embalagem. Embalagem. Temos aqui, portanto, um trecho de um fluxograma, né, com a utilização de um losango, de um oblongo, definindo o final do fluxograma, nesse caso aqui, o final, nesse fluxo, e aqui o setor de embalagem, que seria a continuação do fluxo, caso o produto seja de primeira qualidade. Retornando aqui, então, portanto, temos o losango, temos o oblongo, que indica início e fim de um processo, e as setas, conforme nós demonstramos ali no quadro, a seta que indica a direção, o sentido do fluxo do processo, né? Isso é muito utilizado na descrição do fluxo de produção, do fluxo de documentos dentro do escritório, por exemplo. Continuando ainda, temos os programas, que são planos detalhados, né? Atividades a serem executadas, cada uma das atividades que vão ser executadas estão descritas no programa. Quais são os tempos ou prazos para cada uma dessas atividades, né? Eu posso, por exemplo, num programa de
construção de um edifício, definir, por exemplo, o tempo ou prazo que eu vou gastar para fazer a fundação desse edifício. Continuando, esses programas, eles vão se tornar, podem se tornar, né, um cronograma. Os programas podem ser simples, como um calendário, ou ainda se apresentar como um cronograma. Então eu posso usar simplesmente um calendário grande, dizendo o que deve ser feito cada um dos dias, ou eu posso pegar esse programa e traduzir num cronograma. O cronograma é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo, né? Tem uma tarefa e tem o tempo que vai ser utilizado para a execução dessa tarefa. Não cabe aqui na tela, mas nós podemos demonstrar aqui no quadro novamente o seguinte. Nós temos aqui a tarefa, né? Vamos imaginar, por exemplo, na produção, ou melhor, na construção de um edifício. Vamos imaginar aqui, por exemplo, a tarefa fundação. Ok? E nós temos aqui o tempo, né? Vamos imaginar, igual ali no mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março. Ok? E mais um detalhe, a tarefa, ela tem um tempo previsto e um tempo real. Então, normalmente, quando você vê esse P e esse R, ele está se referindo ao tempo previsto e ao tempo real. Então, nós podemos fazer a previsão de que essa fundação desse edifício vai demorar, por exemplo, 30 dias, o mês de janeiro inteiro para se fazer. Mas, em função de alguma eventualidade, das chuvas que normalmente tem no mês de janeiro e tudo mais, a gente gaste muito mais tempo do que aquele previsto. Então, normalmente, acompanha-se a execução, digamos que a gente dure um mês e meio, né, essa tarefa. Então, o que vai se pintar aqui no tempo real é o tempo gasto, efetivamente gasto na execução da tarefa. Isso é muito útil porque nos ajuda a administrar também o tempo, né? Nós tínhamos previsto uma tarefa para um mês, e essa tarefa, na verdade, em função de uma eventualidade, né, de algum acontecimento fortuito, inesperado, portanto, ela gastou um mês e meio. Então, o cronograma ele vai pegar o plano e vai ser traduzido num gráfico demonstrando o tempo que cada tarefa leva para ser realizada. Além do cronograma, nós temos ainda os orçamentos, né? Que são planos operacionais que relacionam, no caso, as necessidades de recursos financeiros com períodos de tempo e atividades a serem desempenhadas. O orçamento, portanto, nós vamos verificar quanto custa para realizar determinada tarefa, né, e definir a liberação desse recurso financeiro. Dentro daquele cronograma, por exemplo, eu posso prever também a retirada no caixa da organização, da empresa, do recurso financeiro para pagamento daquela atividade. Detalhezinho, né? Eu não preciso, por exemplo, na construção do edifício, conforme nós demonstramos ali no quadro, eu não preciso ter todo o recurso financeiro para a construção do edifício inteiro, né? Eu posso ter um recurso financeiro para atividade de fundação, né? Logo no início, no mês de janeiro, entre janeiro e fevereiro, conforme nós demonstramos ali. O recurso para a alvenaria, que viria depois, liberado a partir do mês de fevereiro, mês de março, enfim. Nós estabelecemos também, o orçamento, portanto, ele é um cronograma dos recursos financeiros, de quando cada recurso financeiro deve ser liberado para a execução das atividades. Além do orçamento, temos aqui também os regulamentos. Os regulamentos referem-se ao comportamento esperado das pessoas na organização. Definem o que as pessoas podem ou não podem fazer e como devem se comportar em diferentes situações. Não se trata aqui de padronizar o comportamento das pessoas, não é essa a ideia, tá? Mas trata-se aqui de delimitar um determinado padrão, algum comportamento que se espera das pessoas. Por exemplo, não se pode fumar em qualquer lugar da empresa, né? Para os fumantes existe uma área já reservada, uma área específica que ele possa se dirigir lá. Isso faz parte do regulamento, né? Política de horário, por exemplo, né?
como é que se desconta, por exemplo, a hora atrasada, né? Que horário que o sujeito tem que definir, tem que, ou melhor, cumprir dentro das suas atividades diárias. Isso tem a ver com o regulamento, né? Quais são as áreas que ele pode entrar ou que não pode, dependendo da empresa. Para ele entrar em determinado local, ele precisa de todo um paramento, uma roupa diferente, um calçado diferente ou uma touca. Enfim, isso faz parte do regulamento. Olha, aqui não pode entrar sem touca. Aqui não pode entrar com esse tipo de roupa. Faz parte do regulamento, né? Então, dessa forma, podemos até entender, né, que delimita o comportamento, ou que define um comportamento que se espera que as pessoas tenham. Enfim, é isso para a aula de hoje. Espero que tenha sido útil, né? E a gente se encontra novamente em breve. Até mais.